Se tem uma coisa que não podia faltar nessa série, porque é um motivo que incomoda muita gente, isso não diz respeito só a cristãos que estão começando agora, mas é um problema que tem afetado muita gente no geral, que é a dificuldade de se concentrar. E isso atrapalha demais a oração. E parece que na hora que você decide vou orar, aí começa um montão de pensamentos aleatórios na sua mente, das coisas mais insignificantes que você possa imaginar, vem justamente na hora que você tem que orar, que você deveria estar concentrado em Deus, nas promessas, uma série de coisas, e ali vem inúmeras distrações na sua mente. A falta de concentração é um problema, podemos dizer, do nosso tempo, de uma forma como nunca antes aconteceu. Hoje em dia existem várias coisas que nos têm estimulado a focar em um montão de coisas. Na verdade, não é focar em um montão de coisas ao mesmo tempo, mas é ter uma mente muito dispersa, né? O celular, então, nem se diga. A pessoa, ela olha inúmeras coisas diferentes no celular ao longo do dia. E acredito eu que as redes sociais têm sido um dos grandes fatores que tem prejudicado a concentração das pessoas. Isso as afeta em muitas atividades. Em qualquer atividade que requer concentração, as pessoas hoje em dia têm tido mais dificuldade, inclusive cristãos, em relação à oração ou até mesmo a uma leitura da Bíblia que eles têm que fazer, até mesmo durante o culto na igreja. Eles às vezes não conseguem absorver tudo que está acontecendo porque eles estão com dificuldade de se concentrar, porque estão se distraindo. Então, com certeza há inúmeras dicas que precisam ser dadas em relação à falta de concentração. Como lidar com isso? Nesse vídeo eu vou dar uma que é importante, não é a única, eu vou ter que tratar disso também em outros vídeos. Mas essa dica é a seguinte: você começou a orar e de repente o seu pensamento, sua mente foi se dispersando. Ou seja, você se distraiu. O que você faz em seguida? Tem muita gente que quando se dá conta no meio de uma oração que se distraiu, aí ela começa a se culpar por isso. Ela se sente mal por isso. E ela então ocupa o seu tempo a partir do momento que ela se conscientizou da distração dela, ela começa a ficar focada nessa culpa, nessa vergonha, nesse incômodo de ver, poxa, me distraí, fiquei pensando nisso, ela começa a ficar se martirizando por causa disso. Você diz, pastor, então que a gente não deveria se importar por se distrair no meio de uma oração? Nós devemos nos importar com isso. Não é à toa que eu estou fazendo um vídeo para mim te lidar com isso. Se fosse qualquer coisa, eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. Porém, a melhor maneira de você reagir a uma distração no meio de uma oração é logo que você se deu conta dela, você volte imediatamente à oração. Isso é muito melhor do que você gastar o resto do seu tempo se afligindo porque você se distraiu. Porque fazer isto, você ainda está, vamos assim dizer, num labirinto na sua mente. Você não está orando ainda. Ou seja, são duas coisas que distraiu. A primeira, a própria distração em si, e agora você vai ficar ocupando o seu tempo questionando você, reclamando porque você se distraiu, se afligindo porque você se distraiu. Ou seja, volte logo para a oração. Não perca nem tempo brigando com você porque você se distraiu. Ou seja, volte logo para a sua oração, retorne logo para ela. Ou seja, essa dica aqui deu para entender o seguinte: a gente não elimina a distração de uma hora para outra. Não tem uma dica assim para não haver nenhuma distração durante a sua oração. Mas a dica é o seguinte, é saber reagir o quanto antes, voltando para a oração em si, ao invés de ficar, na verdade, intensificando o fato de você ter se distraído. E isso, o pior de tudo,
é que você fica desanimado depois, você fica entristecido. Isso vai mais nutrir um senso de não sou qualificado para orar, não sou capaz de orar. E isso traz um desânimo para você e tem pessoas que desistem de orar por causa disso, nem conseguem prosseguir na oração. Então a dica é, veio a se distrair, tá? Isso tem que ser uma coisa assim, involuntária, tá? Não estamos falando de que, olha, pode se distrair que não tem problemas. Não é exatamente isso. A ideia é a gente não se distrair, mas havendo a distração, você tem que voltar o quanto antes para a oração. Quanto mais você souber reagir de forma rápida a essa distração, voltando para a oração, com o passar do tempo, essas distrações vão diminuindo. Elas vão diminuindo. Então você vai conseguindo ter mais fluidez na sua oração. Então essa é uma dica importante. Nos próximos vídeos dessa série, eu vou ter que falar mais coisas em relação a como lidar com a falta de concentração. Isso que eu falei aqui não é tudo, mas é uma dica muito importante que você tem que levar para o seu momento de oração. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não perca os próximos vídeos e se você não viu os anteriores, também assista os anteriores, tá? Deixe o seu comentário. Se você tiver dificuldades em relação a algo relacionado à oração, deixe aí o seu comentário, porque eu, dentro do possível, vou estar lendo e, se for relevante, eu vou incorporar aqui como um tema nos próximos vídeos também, tá? Compartilhe o vídeo, curta e também tem um canal no YouTube, você pode estar ali se inscrevendo para você acompanhar este e tantos outros vídeos. Deus abençoe você e até a próxima, até mais.